Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa, seja no seu lar. Vamos iniciar hoje mais uma série de estudos e essa série tá muito legal, muito impactante. E se você tá gostando desses vídeos, desse conteúdo, compartilha com mais pessoas para que vidas sejam transformadas, para que a luz de Cristo entre no lar dessas pessoas, para que pessoas conheçam a verdade assim como você está conhecendo. Então que Deus te abençoe o seu dia. Mas o tema da mensagem dessa semana é Jesus e a missão da igreja. Existe uma missão enorme em que Jesus conta comigo e com você. Mas para que a gente saiba qual é a missão que Deus tem para cada um de nós, nós temos que entender algo muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a razão da sua vida? Qual é a razão da sua vida? A sua missão certamente está aí, baseada nessa pergunta. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito? Em que você investe mais tempo? A sua missão, ela está atrelada a essas perguntas. Se você tem uma razão porque você vive, porque você acorda todos os dias, porque você faz acontecer, aí está a sua missão. Então, o Senhor Jesus, Ele tem uma missão para cada um de nós. E Ele nos confiou algo muito importante. Ele nos chamou para algo precioso. Você não nasceu por um acaso, você não nasceu por nascer sem um propósito. Não, você nasceu com um propósito. E o seu propósito, ele está ligado ao próximo, a abençoar a vida de outras pessoas. Não é sobre você, é sobre o próximo, é sobre iluminar as pessoas com a luz que nós recebemos através de Cristo. Isso é o nosso propósito, isso é a nossa missão. E essa missão, ela vale a pena todos os investimentos, todos os nossos recursos, porque ela salva vidas, ela salva pessoas. É para que as pessoas saibam do amor tão grande que Jesus tem por elas e se entregou por cada uma delas. Se entregou por mim, por você e por cada uma das pessoas que vierem a crer nele através da palavra. Essa missão é uma tarefa de muita responsabilidade. A seara é grande, mas as pessoas que querem trabalhar, que querem assumir o chamado de Deus são poucas. Então nós devemos receber de Cristo e cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado que Ele nos confiou. Qual é o seu propósito? Você não nasceu por um acaso para viver vagando por aí. Você nasceu com um propósito. Qual é a razão da sua vida? Qual é o seu propósito? O Senhor Jesus, Ele já te fez com um propósito definido. Você nasceu com uma missão definida por Cristo. Olha que maravilha. Você nasceu para cumprir um chamado, para cumprir um propósito. E todos aqueles que aceitam o chamado de Cristo devem levar uma mensagem de salvação, de transformação, uma mensagem de vida, uma mensagem que revela o sacrifício de Jesus na cruz, que traz vida, traz salvação, traz renovo, traz luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. E Jesus confiou isso a mim e a você. Existem milhares de anjos no céu que gostariam de cumprir esse chamado, mas Ele confiou a mim, Ele confiou a você. Então vamos viver o chamado que Deus nos chamou, o chamado que Deus tem para nós, o chamado que Deus nos confiou. Vamos cumprir esse chamado, vamos viver esse chamado. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Existe um inimigo, um acusador que todos os dias luta contra mim e contra você. Mas uma coisa eu também sei. O Senhor Jesus disse que Ele subiria ao céu, mas que Ele deixaria na terra um consolador, o Espírito Santo de Deus, e que Ele estaria conosco todos os dias para o cumprimento da nossa missão até o final dos tempos. Então você não está sozinho. Eu não estou sozinha. O Espírito Santo de Deus habita naqueles que aceitam e cumprem o chamado do Senhor.
Isso é o mais importante. Junte-se a mim, vamos nos juntar e vamos espalhar essas boas novas, porque Jesus está próximo de voltar. Ele está às portas, Ele está voltando. E Ele precisa de mim e de você para o cumprimento dessa missão. A palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 14, diz assim a palavra de Deus, versículo 7, dizendo com grande voz, um anjo, ali são 3 mensagens angélicas, e a primeira mensagem do anjo dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, o único digno de adoração. O segundo anjo diz, caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, vai cair. E o terceiro é um chamado para nós entendermos um pouco do chamado de Deus para nossas vidas, nós vamos olhar na palavra dele como foi o chamado dele para os seus discípulos, ali um dos seus primeiros discípulos. Aqui em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha que coisa maravilhosa. Ali a gente vê que Pedro, no seu barco com outros pescadores, ele tinha trabalhado a noite toda, a madrugada inteira, tentando pescar, porque ele era o meio de sobrevivência daqueles pescadores, eles viviam da pesca. E eles passaram a noite inteira ali tentando o sustento para sua família. E não tinham conseguido pescar nada, nenhum peixe, nenhum sequer. E aí vem Jesus e está ali ensinando uma multidão, eles nem sabem direito, ouviram falar e estão ali ouvindo, decepcionados, tristes por causa daquela noite de fracasso. E vem Jesus, quando termina de falar, de cumprir a sua missão, de ensinar as pessoas, Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, volta para o mar e lança a rede. E ele deve ter pensado, quem é esse cara? Por que ele está mandando eu ir? Mas ele sabia que existia um mestre, um Messias que viria. E ele acreditou, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, mesmo saber direito quem era Jesus, ele acreditou. E ele disse, respondeu a Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então ele acreditou, isso é uma atitude de fé. Sobre a palavra de Deus, ele tinha uma palavra, e sobre a palavra de Jesus, ele lançou, e ali foi a maior pesca de todas. Ele pegou tantos peixes que o barco não podia suportar, porque a partir dali ele não estava mais sozinho, ele estava com o Salvador, com o Senhor Jesus. E aí Jesus disse, olha Pedro, eu chamo você, vem e me segue, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Eram pessoas simples que viviam da pesca, e o Senhor Jesus conta comigo e com você na sua simplicidade para cumprir o chamado. E que missão Jesus nos confiou? Que missão é essa que Jesus confiou a mim e a você? Nós vamos ler em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, mas vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Aqui é uma forma resumida desse versículo. Então nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Imagina falar o que ele fez, falar quem ele é, testemunhar do nosso Salvador. Olha que chamado lindo que ele nos confiou. Em 2 Coríntios 5,18
diz, também de uma forma resumida, Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar. Reconciliar quem? As pessoas ao seu Salvador. Sabe aqueles que ainda não o conhecem, ainda não sabem o sacrifício de Jesus? Nós somos chamados para reconciliação. Reconciliar este povo com Deus, porque o Senhor quer que eu, você e todos eles vamos para o céu juntos para adorar o nosso Salvador por toda a eternidade. E 2 Coríntios 5:20 diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O que é um embaixador? É um representante de Cristo na terra. O Senhor Jesus não é desse mundo e nós também não somos. Ele é o Criador de todas as coisas. E quando nós estamos, eu não sei se vocês conhecem o serviço de um embaixador, mas eu já trabalhei por 4 anos no Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Eu fui secretária do embaixador presidente lá. E quando a gente vê ali o trabalho de um diplomata, uma carreira diplomata, que coisa linda, ele é embaixador de algum país aqui no país que ele está morando. Ele é residente do Brasil e é embaixador nos Estados Unidos. Ele representa a nação dele. E eu e você fomos chamados por Cristo para ser representantes dele nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Deus. Então as nossas atitudes, elas têm que ser coerentes com a palavra e com o testemunho de Jesus. E qual é a maior alegria de um servo de Deus? Qual é a maior alegria? A maior alegria de um servo de Deus, a minha maior alegria, está descrita em 3 João, no versículo 4, diz assim: não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade, o de ouvir que você aceitou a verdade, que pessoas próximas a você aceitaram a verdade, que vivem na verdade, que aceitaram o chamado de Jesus para suas vidas. Isso é uma alegria. Qual é o chamado de todo filho de Deus? Se você se denomina, se você é filho de Deus, o Senhor tem um chamado, tem uma missão para você. E qual é essa missão? Qual é o seu chamado? Nós vamos ler lá em Atos capítulo 13, verso 47. Aqui está descrito o nosso chamado. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. O Senhor nos chamou para ser luz. Sabe aquelas pessoas que estão em trevas, que vivem na escuridão, que não sabem o que fazer mais, que não sabem para onde ir, não sabem por que nasceram, não sabem a razão da sua existência, vivem em estado de definhando a cada dia, vivem doentes espiritualmente, não sabem, estão aprisionados nas circunstâncias deste mundo. O Senhor Jesus chamou a mim e a você para levar para eles a palavra, a mensagem que edifica, que salva, que restaura, que transforma, uma mensagem de vida. Ele nos chamou para ser luz. Quando falta energia na sua casa, como que fica aquela escuridão, aquelas trevas? Você logo liga a lanterna do celular ou alguma luz, né? Se o celular estiver carregado, a lanterna do celular ou alguma luz ou alguma vela, e ali existe algum tipo de claridade. Imagina para as pessoas que estão em intensa escuridão. O Senhor chamou a mim e a você para sermos luz para essas pessoas. Porque a luz, ela não é escondida embaixo de uma mesa ou embaixo de uma cama. Porque senão ela não iluminaria nada além do chão. A luz, ela é estendida no alto para iluminar todo o ambiente. E assim nós recebemos a luz de Cristo e devemos iluminar todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Vamos resplandecer a luz de Cristo, iluminar essas trevas, iluminar tudo, trazer a luz de Cristo e dissipar as trevas que rodeiam as pessoas e mostrar para elas que elas são amadas e que o Senhor Jesus fez um sacrifício tremendo, doloroso por elas, por cada uma delas, e foi tudo por amor. Que o Senhor Jesus as ama a mim, ama você e ama cada pessoa que aí mesmo sem saber do sacrifício dele, ele amou e fez por ela também.
E como deve ser a nossa vida, como que a nossa vida ela pode ser um testemunho para Cristo. Em João 13, 34 e 35 diz que nós devemos viver em amor. O novo mandamento que Deus nos dá é que amemos uns aos outros. Então viva em amor. É através do amor que você demonstra Jesus. Como eu posso ser um testemunho de Jesus? Como a minha vida pode testemunhar de Jesus? Vamos ler em João, no capítulo 13, verso 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual foi a principal característica do ministério de Jesus? Não foi o amor? Jesus não andou por aí amando a todos, valorizou todas as pessoas que andaram nos seus caminhos. Então ele nos convida, a mim e a você, a também andar em amor. E para você andar em amor, você tem que andar em humildade, em simplicidade, seguir o exemplo de Jesus. E tem que ser cheio do Espírito Santo, porque é o amor de Deus que nos faz amar ao próximo sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse próprio, mas simplesmente porque Jesus nos ama e nós recebemos o perdão e o amor de Jesus, que nós podemos compartilhar uns com os outros o verdadeiro amor, que é o amor revelado na cruz, o amor de Jesus. Que maravilha viver nesse amor. E o Senhor nos convida, a mim e a você, a sermos testemunhas do verdadeiro amor. E por que nós devemos testemunhar? Por quê? Por que nós devemos testemunhar? 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquela vida que você tinha antes de conhecer a Jesus, ela passou. O Senhor apaga isso, esquece. Você vivia um tempo de ignorância, mas a partir do momento que você conhece a Jesus, você tem uma nova vida conquistada por Jesus na cruz. E essa novidade de vida, ela tem que ser um testemunho vivo do que ele fez. Aqui no verso 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós temos que exercer o nosso papel de embaixadores de Cristo. Nós temos que ir lá anunciar para as pessoas, olha, representar Cristo aqui na terra. E a gente vê muitas pessoas que vão à igreja, que conhecem a Cristo, conhecem a palavra, mas que não tem intimidade, não tem relacionamento com Ele. E ao invés de atrair pessoas a Cristo, afastam as pessoas de Cristo, porque não vivem em amor, não vivem como Jesus ensinou, não testemunham de Jesus. E que eu e você não sejamos assim, mas que eu e você sejamos pessoas que testemunham verdadeiramente o sacrifício de Jesus e que possamos amar uns aos outros e revelar esse amor. E qual é o presente que Deus nos concede a fim de que possamos ser instrumentos e testemunhar tudo que Ele tem feito? Qual é? O que Deus nos concede? O que Ele concede àquelas pessoas que acreditam em Jesus e que vão e cumprem a sua missão, o seu chamado? Vamos ler lá em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então, o Senhor Jesus, Ele distribuiu dons para as pessoas, para que elas pudessem lá levar o testemunho, levar a sua mensagem. E cada um é importante, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um todo, do corpo de Cristo. E
cada membro é importante, cada um no seu talento, cada um no seu dom, cada um cumprindo aquilo que Deus o chamou para fazer. A sua vida é muito importante, muito preciosa para Deus. O seu talento, o seu dom é muito importante. Você tem um chamado e o Senhor chamou cada um para diferentes dons. Como nós vimos aqui, uns para apóstolos, outros para os profetas, outros evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. E o verso 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu e você temos um chamado, e esse chamado é para edificar o corpo de Cristo. O seu dom, o seu talento é muito precioso. Não se sinta menosprezado pelo seu dom. Ah, porque eu não estou lá na frente pregando. Não, o seu dom e o seu talento, mesmo que você limpe a igreja, é tão precioso. Imagine só entrar numa igreja suja. Como as pessoas se sentem bem em entrar num ambiente limpo, organizado. Então o seu dom, o seu talento é importantíssimo para o cumprimento da missão. Então viva, cumpra o seu chamado, cumpra a missão com aquilo que Deus te confiou, com o seu dom. Não fica olhando para o que as pessoas fazem ou para o que elas deixam de fazer. Mas você, chamado por Cristo para fazer parte de um corpo, exerça a sua missão dentro do que Deus te confiou. Então exerça o dom e o talento que o Senhor deu a você para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Como testemunhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não ouviram falar de Jesus? Como que eu posso testemunhar? Como eu posso falar de Jesus para elas? Como que a Bíblia me orienta a fazer isso? Vamos ler em Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 2, 5 e 6. Verso 2 diz assim, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Então é orando em todo o tempo. Nós temos que estar orando, porque nós não vamos fazer isso sozinhos. Lembra que o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele estará conosco todos os dias, do cumprimento da missão até o fim dos tempos. Então você não está sozinho. E nós temos que estar em constante oração. Antes de gravar esses vídeos, eu orei para que Deus abençoasse a sua vida, para que essa mensagem chegasse até você, aqueles que necessitam. Então é constante oração. A oração, perseverar na oração. E perseverar não é orar um tempo e todo, são todos os dias, é muita oração, é comunhão com Deus. Então nós temos que perseverar em oração para falar dele para alguém. Verso 5 diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, eu tenho que falar com sabedoria. Ah, mas eu não tenho sabedoria, eu já tentei, deu errado. A palavra de Deus diz, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. A sua oração pedindo sabedoria, ela está de acordo com a vontade de Deus. Ele vai te conceder sabedoria para fazer isso, para cumprir o teu chamado. Foi Ele que te chamou, então é Ele quem vai te capacitar. Você só precisa dizer pela fé, eu vou viver esse chamado. E o Senhor é quem vai te capacitar. E o verso 6 diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então eu vou falar com todo mundo do mesmo jeito? Não, eu tenho que falar com cada um de acordo com aquilo que ele vai entender. E quem vai me dar isso? É o Espírito Santo de Deus, ele que vai me fazer falar da forma correta. Então eu preciso falar e a minha palavra tem que ser agradável. Eu não posso chegar falando... Igual eu já ouvi algumas pessoas dizendo, antes de eu conhecer a Cristo, algumas pessoas da minha própria família, que eram evangélicas, falavam para mim, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não sabiam falar isso, mas afastava do que atraía. Eu não vi Jesus falando isso para ninguém. Eu vi Jesus chegando com amor, eu vi Jesus chegando com uma palavra branda, eu vi Jesus chegando com cura, com libertação e falando, olha, agora sim, você me conhece, vai e não peques mais. Então essa é a palavra, uma palavra agradável, uma palavra temperada, uma palavra equilibrada, uma palavra que edifica, e só conseguimos com Cristo. Posso orar por você? E hoje eu quero orar por você, para que você viva o
cumprimento da missão que o Senhor tem para a sua vida, para que você viva o propósito que o Senhor planejou para a sua vida, para que você tenha uma razão de viver, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você seja dotado de dons e talentos, para que você possa cumprir e edificar o corpo de Cristo, para que Jesus volte logo, para que eu e você possamos ir morar no céu com Ele. Amém? Se você aceita essa oração, feche os seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, Deus amado, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, perante a Tua face, junto com esse meu irmão que está ouvindo essa oração. Senhor, o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e grande a Tua fidelidade. Ó Senhor, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Pai, o Senhor nos criou, o Senhor nos consagrou desde o ventre das nossas mães. E Senhor, o Senhor nos criou com um propósito. Então, ó Pai, ajuda-nos a viver esse propósito ao qual o Senhor nos chamou, ao qual o Senhor nos confiou. Ajuda-nos a atender esse chamado, ó Deus. Às vezes nos sentimos incapazes, falhos, pequenos diante de tão grande missão, mas o Senhor é o Deus que nos capacita. Foi o Senhor que nos chamou, é o Senhor que vai nos capacitar. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser dotados de dons e talentos, ó Deus, aqueles que vão nos ajudar no cumprimento dessa missão. Ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito, batiza-nos com o Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, santificada, uma vida consagrada, e para que as pessoas vejam Cristo através de nós. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo, ajuda-nos a ser luz do mundo, ajuda-nos a iluminar as pessoas que estão em trevas, ó Deus, ali aprisionados pelo inimigo. Ajuda-nos a revelar a Tua palavra. Senhor, cumpre em nós o Teu querer e o Teu efetuar, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos viver a missão que o Senhor nos confiou. Nós queremos atender o Teu chamado. Senhor, eu entrego nossa vida em Tuas mãos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia feliz e que você possa compartilhar essa mensagem, tudo que você tem ouvido e visto de Jesus, que você possa compartilhar, que vidas sejam transformadas através da sua vida, através do seu chamado. Em nome de Jesus. Amém.